Bom, meu nome é Erickson, né? Se vocês quiserem ver um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem olhar essa página aqui, onde que eu tento manter ela atualizada. E eu vou apresentar aqui um conjunto de trabalhos onde o tema principal é fazer o processamento de vídeo em primeira pessoa usando visão computacional. Esse trabalho os principais resultados desse trabalho aqui são resultados do doutorado do Michel e do mestrado e agora o doutorado do Washington. Eles estão aqui na audiência, depois se vocês quiserem procurar eles para saber mais detalhes. Tá? Acho que eles vão adorar contar para vocês os mais detalhes sobre todo o processo aqui. Então, assim, e a gente tem uma página, essa página está bem atualizada, porque o Washington e o Michel, o grupo, eles têm feito um ótimo trabalho em atualizando a página. Lá vocês vão ter acesso a boa parte dos vídeos que eu vou mostrar aqui, bem como aos dados e também código. Então, se vocês quiserem baixar algum código e tentar vocês mesmos lá, vocês podem ir lá nesse link aqui, né? Esse aqui, ou então pode tirar uma fotinha aí do QR Code, que vai levar vocês lá para a página. Também tem todas as publicações e os últimos resultados que a gente obteve até então. Tá? O trabalho, ele é sobre vídeos em primeira pessoa. Então, eu acho que a primeira coisa que cabe aqui explicar é o que seriam esses vídeos egocêntricos ou vídeos em primeira pessoa. Esse é um exemplo, né? O cachorro roubou a GoPro do dono dele. E o mais engraçado é que, volta e meia, vocês vão ver o cara correndo atrás dele aqui. Está de camisa vermelha, eu acho. Quer ver? Vai aparecer aqui em algum momento. Cadê? Cadê o Raul? Olha lá, viu? Está tentando pegar. A outra opção seria ter uma câmera como essa aqui. A câmera está aqui, né? Está um pouco escuro, mas aqui vocês podem ver a câmera. E a cena está na frente da câmera. Em geral, a câmera fica parada, mas mesmo quando essa câmera estiver em movimento, tá? Ela vai estar procurando pela cena de interesse. Então, esse processo de você estar segurando uma câmera e andando com ela e filmando, como vocês viram aqui no caso do cãozinho, cria uma série de problemas. Por exemplo, todos os movimentos do corpo, eles são ampliados na hora que é feita a projeção da cena nas suas imagens. Tá? Então, essa é a diferença. Bom, mas por que isso é interessante? Por que trabalhar com esses vídeos, né, egocêntricos? Bom, primeiro porque atualmente, tá, a gente tem uma série de novos dispositivos cada vez mais baratos e mais fáceis de serem adquiridos. Né? Aqui são só com alguns exemplos, mas o mais famoso que você já deve ter visto é essa aqui, é uma GoPro. Né? Então você pode colocar no seu capacete, no seu ombro, ou no seu peito, ou mesmo, né, como um colar, e começar a fazer aquisição de dados com esses dispositivos. Tá? E aí você pode fazer coisas diversas, como, por exemplo, filmar você fazendo suas manobras no seu esporte predileto. Ou você pode usar para um trabalho de monitoramento. Né? Aqui é um policial, onde está com a câmera, e isso está sendo filmado ao longo da patrulha dele. Tá? Ou você pode colocar no seu bichinho de estimação lá, se ele não roubar ela também, e deixar filmando. Tá? O problema disso é que, como atualmente, né, esses dispositivos eles propiciam você fazer vídeos cada vez mais longos. Tá? Então, se você for no YouTube e procurar lá vídeos em primeira pessoa, você vai ver uma série de vídeos, como alguém, né, fazendo, acho que é kayak, né, ou andando lá na floresta. Tá? E esses vídeos são longos, podem ser vídeos de 1 hora, de meia hora, né? E são vídeos feitos
por pessoas não profissionais, por amadores. Então não tem nenhum tipo de edição nesses vídeos, né? Então acaba que o vídeo está lá e ninguém assiste, nem a própria pessoa que fez, porque é meio chato você ficar... Imagina, você vê 1 hora de vídeo como esse aqui, né? Ninguém aguenta um negócio desse. E também isso como eu mostrei anteriormente no vídeo do cachorro, é bem difícil você fazer extração de informações de alto nível. Tipo, mas é chato, mas, sei lá, se acontecer alguma coisa ao longo da caminhada da pessoa ali, sei lá, tiver alguém fazendo alguma acrobacia ali na floresta, bom, seria um negócio legal de se ver, né? Ou tiver acontecendo algum tipo de violência, por exemplo, né? Mas como que a gente vai saber disso, né? Como eu disse antes, né, se você for lá no YouTube, vocês vão ver coisas como essas aqui, ó. Aqui, você tem um vídeo, né, 36 minutos do cara andando na moto dele, 27 minutos dele fazendo o jogging dele, mais 35 minutos de uma ação de guerra, 46 minutos dele correndo, 41 minutos de uma parada de uma parada em algum lugar, não consegui ver aqui não. Bom, então você tem esses vídeos de 40, 36 minutos, tá? Filmados por não profissionais. O resultado são vídeos longos, cheio de problemas. Você vê que a gente tem regiões borradas, que a pessoa girou muito rápido, estava correndo, ou fez um movimento muito brusco, né? Então, o problema que a gente tem agora tudo bem, eu tenho os vídeos, eu tenho coisas interessantes e coisas não interessantes, então como que eu faço para que esses vídeos em algum momento possam ser assistidos, que eles não, né, fiquem perdidos lá na internet, tá? Uma forma é a gente extrair o que tem de relevante nesses vídeos, ou de interessante. E a forma de fazer isso, de forma automática, é usando visão computacional. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é visão computacional, eu vou falar de forma bem rápida e bem breve aqui, só para vocês terem uma ideia. Imagine que isso aqui é uma cena do mundo real. Aonde que a gente está aqui, tá? Então, a ideia é você adquirir uma ou mais imagens. Aqui eu estou mostrando 2 imagens, né? Isso aqui é como se fosse a câmera olhando desse ponto de vista, aqui outra câmera olhando desse ponto de vista. E aí essas câmeras vão gerar cada uma imagem. Você vai ter 2 imagens. A partir dessa imagem, você vai gerar um modelo que descreve aquela cena. Então, por exemplo, você tem ali a imagem, né, a cena real, seria essa aí, né, da Lagoa da Pampulha, da igrejinha, desculpa. E você tem uma cena de um ângulo, outra cena de outro ângulo, e aí no fim você vai ter um modelo matemático que está descrevendo aquilo, está falando quantas pessoas tem, é pessoa, é um prédio, qual que é a estrutura geométrica desse prédio. Então, esse é o principal problema que a disciplina de visão computacional tenta resolver, tá? Bom, uma vez que a gente agora consegue extrair informação de alguma maneira das imagens usando visão computacional, agora o primeiro passo é decidir como fazer para acelerar os vídeos, porque um dos problemas dos vídeos egocêntricos é que eles são muito longos. Você não quer sentar e ficar vendo 1 hora de vídeo de uma pessoa andando no parque, tá? Então, a forma mais simples de resolver esse problema seria selecionar de forma uniforme, tá, os frames que você vai usar e os quadros, desculpe, que você não vai usar. Então, você pega, faz a seleção ali de um subconjunto de frames. Se seu vídeo tem 1 hora e você pega frame sim, quadro sim, quadro não, quadro sim, quadro não, você vai ter metade do tempo, porque você vai cortar metade do vídeo, né, nesse procedimento. Qual é o problema disso? Assim, aí, se você tiver uma câmera parada e uma cena razoavelmente bem comportada,
você pode ter um efeito como esse, bem bacana, né? Que a gente chama de time-lapse. Você vê que o pôr do sol ali, ele está acelerado, né? Bem como aqui o dia aqui nessa cidade, tá? E está agradável de ser assistido, ok? Só que não é o caso de um vídeo egocêntrico, porque a câmera não está parada, né? A câmera está em uma pessoa. E aí quando você vai fazer esse mesmo processo, o resultado é esse, né? Eu aposto com vocês que vocês prefeririam assistir 1 hora de vídeo do que assistir 10 minutos desse vídeo aqui, né? Provavelmente vocês passariam mal. Então, a forma como que a gente escolhe os frames do vídeo, elas têm que levar em consideração que quando a gente remover um vídeo, ele pode criar o que a gente chama de descontinuidade visual no seu vídeo final. Aqui, ó, essa representação, o que ela está tentando mostrar? Tá vendo o F2 aqui? Era F1, que deveria ser um F1, né? Aí, ó, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8. Esse movimento aqui seria como se fosse o movimento da câmera, tá? Então, a ideia é, você vai evitar, por exemplo, de escolher o F1 e o F9. Por quê? Do F1 até o F9, o F1 está aqui embaixo e o F9 já está mais em cima. Idealmente, então, seria bom você escolher aqueles que estão mais ou menos na mesma linha, tá? Isso é só uma simplificação, mas a ideia é essa, assim, você não quer escolher uma imagem onde a câmera estava numa posição e uma outra imagem onde a câmera fez um movimento de 90 graus, tá? Porque senão vai criar uma descontinuidade, aquela instabilidade que vocês observaram, né? Tem um jeito de fazer isso. Como que é? Você pega a sua câmera, aqui esse fotógrafo está fazendo isso. Escolhe um ponto na sua cena que você acha interessante. Por exemplo, esse relógio aqui, ó, tá? E aí o que você faz? Tira uma foto, anda alguns centímetros. Tira outra foto, anda mais alguns centímetros. Tira outra foto, mais alguns centímetros. No fim do dia, além de cansado, né, você vai ter o seu resultado final com as imagens. Mas está pronto? Não, não está. O que você vai precisar? Você vai precisar de um software de edição que vai pegar essas imagens, alinhar essas imagens, e aí você vai ter o resultado final, que vocês estão vendo aqui embaixo nessas duas, tá? Então, bom, vocês observaram que é extremamente oneroso, e esse não é um software barato também não, tá? Oneroso em tempo e também em valores, né, financeiros, tá? Recentemente, assim, em 2015, né, tão recentemente, a Microsoft lançou esse Hyperlapse aqui, tá? Vocês podem baixar depois, se vocês tiverem Android ou se tiver o iPhone, vocês conseguem baixar isso lá na loja de aplicativos, tá? Então, vocês filma o seu videozinho e pede ele para fazer aceleração. O concorrente dele é esse aqui, chama Ego Sampling, tá? E esses são os resultados que eles obtêm. Você vê que você não precisa tirar fotinho, andar 10 centímetros, tirar fotinho, andar 10 centímetros, depois fazer o pós-processamento, não. Você faz o seu vídeo e depois pede para eles acelerar, para um desses softwares acelerar o vídeo. O resultado, visualmente, é muito bom, né? Qual que é o problema dessa abordagem? É que cada um dos frames são considerados igualmente relevantes, tá? Mas isso não acontece na vida real. Se você estiver fazendo uma filmagem de você caminhando, tá? Provavelmente vão ter regiões como essa aqui, onde só tem uma avenida ou uma parte do parque não interessante. Mas pode ter uma outra região que seus colegas apareceram. Então, você não quer fazer a sua seleção de frames considerando que esse quadro aqui, ó, tem a mesma relevância desse. Tá? Você quer ter relevâncias, né, diferentes, né? E fazer essa seleção baseado nisso, não só na suavidade do seu vídeo. Tá?
Então, uma solução seria fazer o que o pessoal chama de sumarização de vídeo. Como que funciona a sumarização de vídeo? Você pega só as partes que têm uma carga semântica alta e entrega ela. Tá? Qual que é o problema? Que o que você vai ter no resultado são conjuntos de frames, onde pessoas estão aparecendo, ou aconteceu um acidente, ou algum evento, ou com pedaços do seu vídeo. Tá? Mas não é isso que a gente quer. Né? Por exemplo, se eu der para vocês, né? Vocês, a maioria de vocês bem jovem, né? Vocês não, quando vocês eventualmente se casarem, né? Vocês vão passar para aquela prova de fogo que é pós o casamento, aí você tem que assistir o vídeo do casamento. Né? E aí a única pessoa que está interessada a assistir o vídeo do casamento é a noiva, né? E o noivo, porque senão ele vai ter problemas depois, né? E a mãe da noiva. Então, você vai lá e vai assistir lá 1h30 lá do vídeo de casamento. Se você usar um processo como este de sumarização, qual que é o resultado que você vai ter? Bom, se for sumarizado pelo noivo, provavelmente a parte da troca de alianças, né? E uma parte ou outra. Mas você não quer perder a história como um todo. A história ela é contada do início do vídeo até o final, não é só em partes. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui desse trabalho que eu vou mostrar para vocês? Tá? A gente quer fazer a aceleração de um vídeo em primeira pessoa, considerando que cada quadro do vídeo tem uma relevância diferente e a gente não quer cortar o vídeo em pedaços. Tá? E a qualidade visual tem que ser também legal. Tá? Você tem que querer assistir aquilo ali, não pode ficar muito tremido. Okay? Então, esse que é o objetivo final. Tá? Então, vamos lá. Para fazer isso, tá? A gente vai precisar de algumas etapas aqui. A primeira é fazer o que a gente chama de análise semântica, que é pegar o vídeo e extrair a semântica dele. O que é relevante aqui? O que não é relevante? A segunda parte é a segmentação temporal. Segmentar temporalmente onde que tem a relevância e onde que não tem a relevância. Acelerar o vídeo, tá? Selecionar os frames e, finalmente, fazer a estabilização deles. Vou passar por cada uma dessas etapas aqui para vocês verem. Então, a primeira parte, que seria a extração da semântica, tá? A parte mais direta que a gente poderia fazer é o seguinte: em geral, quando você está filmando alguma coisa em primeira pessoa, você está, na maior parte das vezes, você está interagindo com algo ou com alguém. Se for com alguém, é só você verificar se tem face e onde que essa face está. Então, a forma de extrair a semântica aqui seria detectar as faces e verificar qual é o tamanho dessa face. Se ela for uma face grande, significa que ela está perto. Se ela for uma face pequena, significa que ela está longe, por causa da projeção perspectiva que acontece no processo de formação de imagens. Se ela estiver no centro, provavelmente você está interagindo diretamente com aquela pessoa. Tá? Então, se acontece de você ter uma face de um determinado tamanho e uma determinada posição, você pode falar, opa, esse frame aqui, ele é importante, porque provavelmente a pessoa que gravou esse vídeo estava conversando com essas pessoas. E essa parte a gente quer que fica no vídeo, a gente não quer remover. Tá? Fazendo isso, a gente consegue criar o que a gente chama de perfil semântico do vídeo. Aqui são os números dos frames, né, dos quadros, desculpa, e aqui é o score semântico. Essencialmente significa, onde que é alto, significa que tem muita carga semântica, e onde que é baixo, tem pouca carga semântica. Então, esses aqui, pico aqui, eu quero manter, esses aqui eu não quero manter tanto. Tá? Bom, agora o processo consiste em falar, bom, quais são as partes que eu vou considerar como trechos semânticos ou não semânticos. Então, a gente faz uma segmentação aqui temporal, né, que eu falei da segmentação temporal. Tá? Tem uma forma, uma linearização aqui que a gente define para falar, olha,
aqui é semântico, aqui não é semântico. Aqui é semântico, aqui é semântico, aqui não é semântico. Tá? E aí o processo consiste em escolher uma aceleração para cada uma daquelas partes. E aí a gente minimiza essa equação aqui. Ela parece meio complicada, mas ela é relativamente simples. Esse FNS aqui fala qual que é a aceleração dos segmentos não semânticos e aqui do segmento semântico. O que a gente faz? A gente considera o tamanho dos segmentos semânticos e não semânticos, o quanto que a gente quer acelerar o vídeo, 10 vezes, 20 vezes, e o quanto que você está acelerando cada um desses segmentos. A parte semântica você vai acelerar 10, e a parte não semântica 5, e a parte não semântica você vai acelerar 50 vezes. Para no final você ter uma aceleração, por exemplo, de 10 vezes. Tá? Fazendo isso, a gente vai ter um speed-up, né? Um valor para acelerar a parte que tem pessoas e a parte que não tem pessoas, por exemplo. Tá? Agora, para cada uma dessas partes, a gente quer fazer a seleção lá dentro de cada um dos frames, quem que vai ficar e quem que não vai ficar. Aí, para o pessoal de computação que acha que aquela parte de grafo, né, é chata e não serve para nada, serve sim. Olha só, o que a gente faz aqui? Olha a modelagem que é feita. Cada quadro do vídeo vai ser representado por um nó no seu grafo. A relação temporal entre esses entre esses quadros, ela é descrita por uma aresta. Então, aqui, ó, esse frame aqui está depois desse, então você tem essa aresta aqui. Tá? Ok. Fazendo isso, agora o que a gente faz? Dá um peso para essas arestas. Então, olha, se sair desse quadro e vir para esse é importante, eu dou um peso alto aqui. Se sair desse grafo e vir para esse não é importante, eu dou um peso baixo. Depois que eu criei esse grafo e dei esses pesos, o que a gente faz? Alguém tem alguma dica aí? A gente quer remover nodos do grafo, selecionar os nodos pelos quais a gente vai passar, de acordo com os pesos que a gente definiu ali. O que vocês fariam? O pessoal que está no 5º período, que já passou por... Oi? Alguém chuta? Exatamente, procura o caminho mínimo nesse grafo. Tá? Então, depois de feito isso, a gente procura qual que é o caminho mínimo para percorrer esse grafo. A pegadinha aqui, tá, que eu pulei, né, eu vou explicar agora, é como ponderar isso. Se você fazer a ponderação errada, não adianta você fazer o caminho certo. Né, o caminho vai ser de acordo com a sua ponderação. Então, como que a gente pondera? O que é importante aqui que eu já falei para a gente? A continuidade visual, o quanto você está acelerando, a aparência de um frame em relação a outra e a carga semântica. Então, como que a gente faz? Olha esse W aqui. Você tem aqui, ó, esse I está calculando, essencialmente, qual que é o quão tremido fica quando você vai do frame I para o frame J. Tá? Esse novo aqui calcula a velocidade que você vai do frame I para o frame J. O A calcula o quanto que o frame I parece com o frame J. Por quê? Porque se você o frame I é igualzinho ao frame J, vale a pena jogar ele fora, você não está perdendo muita coisa. Tá? E, finalmente, o S é a carga semântica. O quanto que você perde ou ganha indo do frame I para o frame J. Se você perde pouco, se você perde muito, é uma má ideia tirar o frame J. Tá? O final, esse último fator de ponderação é essencialmente quanto que a razão entre a distância desses dois frames que você está considerando e o tanto que você quer acelerar. Então, depois que essa ponderação é feita, pronto. Para cada um daqueles segmentos,
que a gente faz? Cria um grafo. Aqui são os frames, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daquele segmento, a gente roda um caminho mínimo aqui. Aí você vai ter, por exemplo, para esse frame, para esse segmento, você vai ter esse caminho aqui. Para esse segmento, você tem esse caminho. Para o terceiro, você tem esse. E agora você liga um grafo no outro. Então, para você andar em todos esses quadros aqui, ó, ao invés de andar em todos esses quadros, você só anda por aqui, ó. Vem nesse, pula esse, vai para esse, depois vai para o 5, pula esse aqui, vai para esse. E aí você removeu todos os frames que, de acordo com a sua ponderação, não são importantes. Só que, ao fazer isso, pega esse exemplo aqui, gente. Olha, a gente tem vários frames. Todos os vermelhinhos foram removidos. Só ficou os azuis, tá? Olha o tanto que foi removido aqui do F2, do F1 para o F6, tá? Então, tem chance de ter uma descontinuidade razoável aqui em termos visuais, quando você vem daqui para cá. Porque para chegar nesse frame e sair desse frame e chegar nesse, você tinha que percorrer por todos esses aqui. Então, o que a gente faz? Uma forma de resolver isso é, pega esse quadro, transforma ele para vir para cá, aí o resultado que você vai ter é uma coisa assim, ó. A gente fez uma transformação, então, olha lá, ó, apareceu umas coisas aqui pretas, tá? Porque a posição da câmera daqueles frames era diferente. Então, o que a gente começa a fazer? Vai pegando os frames que foram removidos e reconstruindo ele. Aí a gente tem no final esse aqui. Tá? Então, o resultado é esse aqui. Ó. Notem aqui à esquerda como que está tremido, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E olha aqui à direita, não está tão tremido. Isso é o resultado quando a gente faz a reconstrução daqueles frames. Né? A gente estabiliza o vídeo. Vocês conseguiram perceber? Né? Bom, legal. Então, agora a gente já tem um algoritmo para fazer essa aceleração semântica e, né, com um resultado visual bacana. O que a gente tem que fazer? Criar uma base de dados para poder avaliar como que a gente está, qual que é o resultado que a gente obteve, tá? Então, se vocês entrarem lá na página, tá? Nessa página aqui, ó, vocês vão achar duas bases de dados, tá? Uma delas é uma base multimodal. O pessoal construiu esse aparato aqui, onde tem uma câmera. Nessa câmera, ela tem as informações de inerciais, né? Tipo de pose da sua cabeça, de orientação da sua cabeça. Tem informação infravermelho, tem informação de imagem e tem informação de profundidade também. E está tudo anotado. Então, o pessoal saiu andando aí no campus, foram nos parques e anotaram, olha, qual era o tipo de cena, qual era a ação que a pessoa estava fazendo. Ela estava prestando atenção em alguma coisa? Tinha alguma interação? Tem a informação da orientação, de GPS também tem, profundidade e tudo mais. Então, a gente pegou esses dados e começamos a analisar de acordo com os 3 critérios que, nesse caso, aqui seriam relevantes. A carga semântica, se conseguiu acelerar o tanto que a gente precisava, e a instabilidade. Né? Se o vídeo não ficou muito tremido, se chegou na estabilidade que a gente queria, e se ele manteve a semântica. Tá? Aqui são os algoritmos que a gente escolheu para comparar. Tá? E os resultados, bom, como esperado, felizmente, né? Esse é o resultado do mestrado do Washington. Então, você vê que aqui o amarelinho, ó, é o algoritmo lá para fazer aceleração considerando a semântica. Os que não consideram a semântica, você vê que eles estão mais para dentro. Né? Esses 10, 20, aqui são vários vídeos, né? Então, assim, bike 1, bike 2, running, walking 1, walking 2 e assim sucessivamente, tá? Aqui numa outra base, tá? São duas, né? Essa PubSeq Dataset e essa aqui Semantic Dataset. Tá? Bom,
Os resultados, os números são bons, mas o mais importante, né, nesse momento aqui é o resultado. Então aqui vocês veem o ego sampling, tá? Acelerando o vídeo, e aqui o resultado do algoritmo. Você vê que ó, tem uma menina aqui, tá vendo? Agora ela saiu, só porque eu mostrei. Aqui, ó, apareceu. E aí quando não tem pedestre ele acelera mais. Aqui está acelerando tudo do mesmo jeito, né? Olha lá, apareceu pedestre, então ele está desacelerando, está acelerando menos. Tá? Opa, desculpa, deixa eu voltar lá. Mas eu vou ter que voltar tudo. Esse aqui é a de face. Então, no anterior, a semântica era pedestre. A gente detectava o pedestre, se houvesse pedestre, era relevante. Aqui é face. Então, olha só como que no Microsoft Hyperlapse está acelerando igualmente, independente da face. Ali, como apareceu aquele grupo de pessoas, ele está desacelerando menos, né? Okay. Qual que é o problema dessa abordagem? O problema é a gente tem que definir qual que é a semântica que a gente quer. A gente tem que falar, olha, importante para mim é face. Importante para mim é uma pessoa aparecer lá, tá? Isso é um problema, porque para cada vídeo pode ser que algo diferente é relevante, né? Então, para resolver isso, foi desenvolvido foi feita uma modelagem, né, de um algoritmo que recebe um frame e fala o quão relevante aquele frame é. A gente chamou de CoolNet. Nome legal, né? Um nome cool, não é? Não? Tudo bem. Então você tem aqui, a gente usou uma base do YouTube, tá? E aí nessa base a gente baixou os vídeos e o ranking deles, se o vídeo tinha likes ou dislikes. Então, baseado nos likes e dislikes, a gente falou, esse vídeo as pessoas gostam, esse vídeo as pessoas não gostam, tá? E aí, treinamos nosso modelo, que é essencialmente baseado nessa VGG aqui, tá? Que é uma rede convolucional. Ela pega a imagem, vai fazendo um monte de convolução aqui, e ao final ela fala, cool ou não cool. Esse cool ou não cool é baseado nos likes e dislikes, ok? Depois dela treinada, a gente passa o frame e ela vai dar a porcentagem de coolness do frame, ok? Então aqui foram os resultados da rede quando a gente passou o vídeo nela. Então você vê que como que funciona esse diagrama, esse gráfico aqui. Aqui é o frame e aqui é o quanto legal é o frame, né? De acordo com a rede, que a gente está chamando de informação semântica. Então, onde que está aparecendo os picos? Aonde tem algum tipo de cenário mais bonitinho. Por exemplo, aqui ó, a gente tem essa jardinzinho aqui, isso é lá na engenharia, tá? E aqui a gente só tem corredor, olha lá, ó, tá quase zerado aqui, ó. Então o corredor não é cool. Aqui está o jardim do Essex, se não me engano. Isso, exatamente. Não é no Essex. E aí, olha só, a rede achou que é cool, é legal, tá? Ninguém falou, a gente não falou nada, isso é baseado nos vídeos lá do YouTube, tá? Outro problema que a gente tinha na abordagem anterior é o seguinte, pega esse profile, esse perfil aqui, tem os frames e aqui está o score semântico, tá vendo? Olha, então, ó, aqui provavelmente é importante, aqui não é tão importante. O que a gente fazia? Dividia em semântico e não semântico, né? Qual que é o problema disso? O problema é que a parte semântica pode ter lugares mais relevantes que outros, né? E a gente usava exatamente a mesma aceleração naquela parte, né? O que é ruim, né? Às vezes essa parte aqui ela não é, né, tão relevante quanto essa e essa aqui está sendo acelerada igualmente, tá?
Então, o que foi feito? A gente faz reajusta aqui o perfil, né? E agora, dentro da parte semântica, a gente recalcula o quão importante é uma região para poder acelerar mais ou menos. Então, olha só, onde que não é semântico, acelera 14 vezes. Aonde que é semântico, essa parte que é mais ou menos relevante, 5 vezes. Ou essa aqui é muito legal, ó. Então, acelera 2 vezes. Tá? Feito isso, a gente vai ter o vídeo final, ó, isso aqui são os frames do vídeo, ó, vários frames, e aqui são os pedacinhos. Esse primeiro e esse segundo aqui a gente vai acelerar muito. Você está andando no corredor lá do ISEX. Tá, isso não é legal. Aliás, é legal, mas assim, não é legal para ver depois, né? Aí, aqui, ó, tem 2 partes, que provavelmente quando você estava interagindo com seus colegas, né? Ou estava no laboratório lendo algum paper, alguma coisa assim. Isso foi uma piada, viu, gente? Aí, aqui, ó, eu quero acelerar um pouco mais. Então, o resultado que teria, tá vendo? 14, 5, 2, 14 vezes. A gente faz a aceleração. Agora, chega a parte de fazer a seleção de cada um dos quadros baseado naquelas acelerações. É aquela parte lá do caminho mínimo no grafo que eu mostrei anteriormente. E, finalmente, a gente estabiliza o vídeo, que é aquela parte da reconstrução. Tá? Aí está aqui, ó. A gente tem vai acelerar 14 vezes, 3 vezes ou 14 vezes também. E aí tem os grafos, faz o caminho mínimo. Ali são os grafos, os quadros que a gente vai usar, que foram os que ficaram no caminho mínimo. E aqui vocês estão vendo, ó, os vermelhinhos aqui foram os frames que foram cortados, e esse aqui vão ficar, ó, os azuizinhos, tá? Ops. Qual que é o problema dessa abordagem? Ela funciona relativamente bem, mas notem essa equação aqui em cima. Para a gente é importante a aparência. Por exemplo, imagine que você está andando de bicicleta, e aí você para no sinal. E aí você fica lá no sinal parado com a bicicleta até o sinal abrir. Você não vai atravessar o negócio com o sinal fechado, aberto. Isso. Não, como que é? Fechado para você, né? Aí, porque senão você pode sofrer um acidente, alguma coisa do tipo. A gente não quer isso. Mas no vídeo a gente quer remover isso. A gente não quer ver você lá parado esperando o sinal abrir. Como que a gente poderia fazer isso? Olha, a aparência. Os frames estão quase iguais, não é? Então, se estão iguais demais, eles vão ser removidos. Tá? Outra coisa que a gente está interessado, na semântica. Então, se tem o seu colega lá, tem uma face, um pedestre, ou a CUNET está falando que aquele negócio é legal, você mantém aquele frame. Tá? A gente também não quer que fique chacoalhado. Tá? Mas e se a gente agora quiser que a câmera, que frames, sei lá, muito claros ou muito escuros não sejam selecionados? Se a gente inventar qualquer outro tipo de característica que seja relevante, o que a gente faz? A gente vai adicionando aqui, ó, mais coloca um lambda, né, que é basicamente o quão relevante das características aquilo ali é para você, e vai enchendo esse negócio aqui. Só que esse treco vai ficando tão grande, que no final você começa a adicionar lá característica e o peso já não muda mais. Tá? O grafo não vai ajudar você muito aqui não. Então, uma forma de resolver isso aqui, ó, foi o seguinte. Olha só. Está todo mundo acordado aí? Eu vou precisar de todo mundo acordar agora. Como funciona isso aqui? Tá? Isso é o que a gente chama de codificação esparsa. Tá? Vocês lembram de sistemas lineares? Quem não lembra? Todo mundo lembra? Ok. Olha, quem lembra? Gente, essa pergunta é binária. Tipo, eu perguntei quem não lembra. Ninguém levantou a mão. Então, consequentemente, todo mundo tem que levantar a mão na outra pergunta. Todo mundo lembra?
Seguinte, olha só como que a gente vai resolver isso aqui. Para cada quadrinho aqui, ó, que é o meu frame do vídeo, eu vou criar um vetor cheio de números, que eu vou chamar de vetor de características, tá? Esse vetor está aqui, por exemplo, esse frame aqui, ó, esse primeiro frame, ele está aqui, ó, representado por esse vetor aqui, ó, tá? Esse aqui, esse primeiro aqui, ó. Ok? O segundo, nossa, agora é pelo segundo aqui, ó. Calma. Ó, aí, viu? O terceiro sem chance, né? Não vou fazer esse de novo, né? Não consigo. Então, você vai ter, para cada um dos frames, você vai ter um vetor de característica representando ele. E aí, esse vetor de característica pode ter o tamanho que você quiser. Você pode colocar o tanto de característica que você achar razoável ali, o seu problema, tá? E aí eu vou falar o seguinte, tá? Essa matriz inteira aqui, ó, vai representar quem? O vídeo, né? Então, essa matriz aqui representa esse vídeo inteiro, tá? Eu chamei ela de D aqui porque isso aqui vai ser o que eu chamo de dicionário, tá? Aí, o que eu faço? Eu falo o seguinte, ó, eu vou fazer uma representação aqui no final, presta atenção só para esse cara aqui, tá? Que ele vai ser, esse aqui, ó, vai ser uma combinação linear desses, de um subconjunto aqui. Então, por exemplo, esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, vetor, ele vai ser uma combinação linear, aqui tem quantos frames? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser uma combinação linear dessas quatro primeiras colunas. Né? Uma combinação linear. Um número vezes aquele vetor mais outro número vezes o segundo vetor, tal, vai dar esse vetor aqui final aqui, ó. Ok? Aí, o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu quero ter uma representação na qual esse φ aqui, ó, tá? Ele vai selecionar aqui, ó, vai ser um vetor esparso. O que significa ser esparso? Significa que tem mais zeros do que não zeros. Legal? Então, o que significa isso? Quando tiver zero, tá? Esse zero aqui, ó, vai multiplicar esse último vetor aqui, ó. Vai ser 0 vezes esse último vetor. O que esse zero está falando? Que aquele último vetor não importa. Está multiplicando por zero, correto? Lá na combinação linear, ele não vai fazer diferença nenhuma. Legal? Mas, para o nosso caso, o que ele está falando? Que o frame representado por aquele vetor não é para entrar no vídeo final. Né? Então, uma vez que eu compus o meu problema assim, eu tenho o vídeo representado por um dicionário. Cada bloquinho desse aqui, ó, representado por um vetor aqui. Aí eu tenho esse φ aqui, que eu não sei qual que é, então vai ficar assim, ó, V menos o D vezes o φ, né? Tem que dar zero, idealmente, né? Mas eu quero mais do que isso. Eu quero que esse φ aqui, ó, tenha mais zeros do que 1. E aí eu resolvo esse problema aqui. A solução desse problema vai dar um vetor com zeros e uns, e os zeros aqui está falando, remove aquele frame. Ok? Vocês entenderam a ideia geral? E aí, qual que é a coisa legal disso aqui? Que a gente pode colocar o tanto de características que a gente quiser, coisa que na parte do grafo não funcionava muito bem, tá? Então, aí no final, os zeros e uns, né, os zeros estão marcando os quadradinhos vermelhos e os uns estão marcando os quadradinhos azuis. Tá? Aí aqui um resultado usando a multi-importância, né, e a parte do... Aqui, ó. Então, notem bem, aqui, ó, esse é o profile da curva, legal? E aqui, ó, é o speed up. Você tá, acho que tem 6 aqui e no outro está em 2, tá? Você vê que vai ficar em 6, aí o outro foi para 5. Ele está pegando 2, 5, está mexendo no speed up de acordo com a semântica. Então, olha lá, a semântica ele está alta, então ele colocou 2, né?
Aí, agora quando acabar a semântica, ele acelera. Né? Agora aqui dentro do carro. Né? Essa câmera estava pregada, tá, gente? Eu penso, não tinha nem o Horton nem o Michel, eles não estavam dirigindo o carro segurando a câmera aqui, não. Não estava, né? Não estava. Ok? Aqui é o resultado da QNET, né? Então, ali, você vê que vai se aproximar no corredor, 0, aí vai se aproximando ali da onde que consegue ver as aves e tudo mais, né? E aí dá um pico na parte semântica, né? É a parte que é a parte cool, né? Que ela considera cool. Aí depois cai, aí o Washington apareceu lá, deu um picozinho, e aí volta de novo, porque agora está vendo o jardim ali do quinto andar. Né? Ok, estou concluindo. Então, o que eu mostrei aqui para vocês? É uma forma de acelerar o vídeo de vocês em primeira pessoa, considerando duas coisas principalmente. A qualidade do vídeo ao final, se ela vai ser legal de ser assistida, assim, vai ser um negócio agradável. E a segunda é que cada frame tem uma relevância diferente. Então, tem frames que podem ser mais relevantes, outros frames que podem ser menos relevantes. E eu vou concluir aqui a minha parte e vou deixar para vocês aí como, né, alguns resultados para vocês darem uma olhada. São os dois resultados gerados pelo método. E aqui é o pessoal, né? O Michel, o Washington, o João e o Kadar, né? Trabalharam nesse projeto. Perguntas? Qual que é o seu nome? Gustavo. A pergunta foi se a gente fez alguma análise de experiência do usuário, né, nos vídeos finais, né? A pergunta é muito relevante. Sim, a gente fez. A gente fez, na verdade, vários, tá? E tem uma coisa interessante, assim, alguns usuários passaram mal, assim, sabe? Porque eles tinham que ver os vídeos bem acelerados e os mal acelerados, né? E aí alguns passaram mal, porque eram vários vídeos, né? Nos artigos, se você entrar lá na página, tá? A gente criou, baseado nessa análise do usuário, uma das coisas que foi feita é criar uma métrica que batesse com a análise do usuário. Então, quando a gente mostrava o vídeo final, esse vídeo ficou legal? Aí essa métrica fala, ficou boa. E aí ela tinha que bater com a análise do usuário. Isso foi uma das coisas que a gente fez. Em um outro trabalho que está sendo desenvolvido atualmente, a gente está usando o usuário para tentar fazer a aceleração do vídeo também. Respondi essa pergunta? Uhum. A pergunta é muito boa. Qual que é o seu nome? Augusto. Na verdade, a gente faz isso. Eu que pulei, tá? Mas, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Se você ver aqui, ó, num dos gráficos que eu coloquei aqui, tem uma parte que chama Speed Up Smoothing. Tá vendo? A gente faz isso, sim. Mas a gente não faz tanto quanto a gente gostaria, porque isso aqui é assim, tem uma etapa que está basicamente ponderando pela semântica, a outra ponderando pela suavidade. E, no fim, a gente tem que entregar 10 vezes, por exemplo, de aceleração. Então, muitas vezes, você é obrigado a acelerar um trecho muito rápido para poder acelerar outro menos. E se você fizer uma transição suave, né, essa parte que vai ter a transição suave, você vai ter que desacelerar menos. Então, quando você desacelera menos, no speed up final, você pode não ter as suas 10 vezes.
mas a gente faz isso um pouquinho, sim. Sim, que ótima pergunta. Só boas perguntas. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Sim, olha, aliás, quem não tiver com tema de mestrado ou doutorado, pode me procurar, porque isso é uma coisa que a gente já começou a fazer, tá? Deixa eu... Nossa, deixa eu fazer assim, ó. Quer ver? Uai, o que eu fiz aqui? Encerrar a apresentação. Aí. Acho que no segundo. Aqui, ó. Essa pergunta é muito boa, tá? É a seguinte, ó. Se vocês olharem aqui, esse aqui é a página do projeto. E aqui, ó, tem um artigo aqui, tá vendo? Aí, como está escrito lá? Tá assim, ó, tá assim. Fast forward egocentric video by listening and watching. O que a gente fez? Isso é um negócio bem legal. Assim, ó, não sei se vocês sabem, mas a gente consegue calcular o quão irritante um som é para uma pessoa. Não é um som tipo estridente. Não, um som normal. Tipo, você consegue calcular o quão irritante é a minha voz para uma pessoa média, né? Um ser humano médio, né? Então, o que a gente fez nesse trabalho? A gente, isso chama Psychoacoustic Annoyance Metric, né? Métrica de psicoacústica de irritação. Tá? Então, é um número. Se esse número é alto, aquele vídeo, provavelmente, aquele som é chato para você. Se ele é baixo, ele é menos chato. Tá? Isso é muito usado em desenvolvimento de carros. Quando você vai fazer o carro, o formato do carro pode influenciar nisso. Tá? Isso é um negócio importante, porque você não quer ficar irritado dirigindo. E nem quer ninguém irritado dirigindo perto de você. Tá? Então, o que a gente fez? A gente usou isso para ponderar a semântica. Né? E aí, eu estou com tempo aqui, tá? Eu estou cronometrando aqui. Deixa eu mostrar aqui esse videozinho. Acho que vale a pena. Se eu conseguir... não tem. Não tem. Eu vou ficar devendo vocês. Mas entra lá na página vai ter. Tem um videozinho da aceleração no Mineirão. Aí estava tendo um desses negócios de ginástica, não sei o que e tal. E aí o aluno ele se aproximou daquela parte e depois se distanciou. E quando se aproxima, o vídeo fica mais acelerado. A gente pode fazer o contrário também, tá? Aqui é porque a gente quer pegar as partes mais legais ou menos irritantes. Mas você pode fazer o contrário. Você pode buscar as partes com algum evento anômalo, né? E aí verificar se aconteceu alguma coisa lá. Né? Mas note que a gente não usa só o som, porque o vídeo tem que ficar legal de ser assistido. Então, a gente tem que usar o som para ponderar a semântica, mas as imagens ainda são utilizadas para a gente ver se está acontecendo descontinuidade, né, na hora de gerar o vídeo final. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado.